Neste quinto vídeo, nós faremos o uso da representação em espaço de estados para encontrar a saída do nosso sistema, no caso, um circuito elétrico. Lembre-se que ainda haverá o sexto vídeo, no qual a gente vai comparar todas as respostas via simulação. E, obviamente, faremos também a simulação da resposta utilizando a representação em espaço de estados. Mas ainda tem um método mais genérico que permite a gente fazer a simulação de sistemas com mais de uma entrada e mais de uma saída. Por que motivo? Porque a função de transferência que a gente fez uso, ela tem obrigatoriamente uma entrada e uma saída. Então, ela tem limitações. Como se não bastasse, ela tem uma limitação adicional, que é o fato dela precisar dos valores iniciais nulos. E espaço por espaço de estados não funciona somente com resposta, com valores iniciais nulos. A tensão no capacitor, que a gente disse que era zero no começo, e a corrente no indutor, que a gente disse que era zero no começo, que eu vou manter para que a gente tenha a mesma solução, eles podem ter valores diferentes de zero. Então, espaço de estados é um método mais genérico que permite a entrada dos valores iniciais, das tensões nos capacitores, das correntes nos indutores, e também o fato de permitir a modelagem de mais de uma entrada e mais de uma saída. O nosso sistema já tem obrigatoriamente somente uma entrada, porque tem somente uma excitação, que é a fonte de tensão. Mas nós podemos agora trabalhar não somente com a corrente no capacitor. Para ficar mais genérico, a gente pode colocar as correntes no indutor e também na resistência como saídas e conseguir modelar as três simultaneamente com o método de espaço de estados. Vamos para isso, então. Encontre a representação em espaço de estado do sistema a seguir. Qual sistema a seguir? É o mesmo que a gente usou antes. Só que agora, que surgiu, eu coloquei também outras duas variáveis como resposta. Coisa que eu não podia fazer na função de transferência. Considere que x, y e w são as saídas e que a tensão no capacitor, tensão inicial no capacitor é nula e que a corrente inicial no indutor é zero. Porque eu quero considerar zero, mas eu poderia considerar diferente. Só que eu preciso manter o padrão para encontrar respostas análogas. Na verdade, a única resposta que eu tenho de encontrar similar é o x, porque o y e o w são coisas novas. Eu tenho aqui um procedimento. Não chamei de procedimento, eu vou usar o nome que eu usei, que é melhor. Dicas. Se você seguir essa ordem para problemas simples, você consegue resolver. Para problemas complexos, aí tem que ir para algo mais metodológico. Aí você tem que procurar literatura específica sobre isso. Quais são os passos que eu coloquei aqui? Que eu vou seguir, inclusive, para resolver o problema. Para encontrar a representação em espaço de estados e ir lá para o software simular a resposta também. Indicar as correntes nas indutâncias e tensões nas capacitâncias como variável de estado. A gente sempre vai fazer isso. Aliás, eu não quis dar destaque a isso, mas talvez para espaço de estados o espaço de estados talvez mereça uma discussão adicional, que é o fato de o que é exatamente espaço de estados de um sistema qualquer. São as variáveis específicas que você vai escolher uma representação com base em algumas variáveis. Essas variáveis são aquelas que, se você souber o valor delas, você sabe o valor de todas as outras do sistema. Isso mesmo. Se você souber o valor dessas variáveis, que você vai chamar de variáveis de estado, e você não escolhe aleatoriamente, um sistema tem aquelas variáveis que são variáveis de estado e outras que não são variáveis de estado. As variáveis de estado, se souber o estado delas num tempo específico, o comportamento dela especificamente no tempo, você sabe o comportamento de todas as outras. No caso de circuitos com elementos passivos, o que você precisa identificar são as correntes nos indutores ou indutâncias, no caso da gente que é só elemento de circuito. Eu não sei se isso aqui modela um indutor ou um outro elemento que tem um perfil indutivo. E as tensões nos capacitores. São essas as variáveis de estado de circuitos elétricos. Para você que é de controle de automação, saiba que o seu universo não pode se limitar a esse. Aliás, você que é de elétrica também, quando você vê esse assunto, seu professor provavelmente deu abordagem mais genérica, disciplinas como modelagem, como provavelmente sinais e sistemas e também controle. Porque os sistemas mecânicos também têm aquelas variáveis que, se você souber o comportamento delas, você consegue descobrir o comportamento de todas as outras.
Os sistemas térmicos também têm variável de estado, que se você souber aquelas variáveis específicas, as outras todas podem ser determinadas. E variável de estado é um formato específico, ou melhor, espaço de estados é um formato específico de representação que eu vou te mostrar agora, parte do pressuposto que alguns de vocês conheçam. Vamos lá, primeira dica, indicar as correntes nas indutâncias e tensões nas capacitâncias como variável de estado. Isso para os nossos circuitos com elementos passivos. Então, correntes nas indutâncias e tensões nas capacitâncias são nossas variáveis de estado. Aplico a lei de Kirchhoff das correntes em nó com capacitância e lei de Kirchhoff das tensões em laço com a indutância. Vou para o meu terceiro passo. Eu vou seguir de forma rigorosa esses passos que eu estou dando, essas dicas aqui. Organizar as equações das derivadas das variáveis de estado na forma x ponto é igual a ax mais b vezes u, sendo x o vetor de variável de estado, habitualmente a gente usa a letra x, e u o vetor de entradas. Nós temos uma entrada só. E no caso teremos duas variáveis de estado. Tensão num capacitor e corrente num outro indutor. Se tivéssemos mais indutores, mais capacitores, então teríamos mais variáveis de estado. Então, nosso vetor é 2 por 1. Duas linhas, uma coluna. Passo 4. Organizar as equações de saída na forma y é igual a cx mais d vezes u. X é o vetor de variável de estados, u é o vetor de entradas, no nosso caso só temos apenas uma entrada, y o vetor de saídas, e c e d são matrizes, da mesma forma que a e b também são matrizes. Eu quero te avisar que é muito comum que nos sistemas a matriz D seja zero. Para nós, hoje aqui não vai ser diferente, você vai ver que vai dar zero, mas é essa a forma mais abrangente de fazer a representação do sistema. A representação por espaço de estados é x ponto igual a ax mais b vezes u e y igual a c vezes x mais d vezes u. Esta é a forma de espaço de estados. Vamos solucionar então nosso circuito? Vamos pegar o nosso circuito, este circuito, e resolver utilizando este método? É isso então que faremos agora. Não vai demorar muito e vamos depois para a nossa simulação. O que é que diz o primeiro trecho do método? Indicar as correntes nas indutâncias e tensões nas capacitâncias como variável de estado. Vou indicar aqui, ó. Vou indicar aqui mesmo. Então, eu tenho aqui a corrente na indutância, e L, e a tensão no capacitor, nas capacitâncias no caso, ó, VC, como variável de estado. Pronto, cumpri minha primeira etapa. Primeira etapa, ok. Vou para a minha segunda etapa. O que é que diz a minha segunda etapa? Aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em um nó com a capacitância e lei de Kirchhoff das tensões em um laço com a indutância. Se eu colocar aqui como referência, eu tenho apenas... eu tenho mais de um nó. Tenho isso aqui é um nó também, isso aqui é um nó. Mas no final das contas eu tenho que escolher um nó específico. Escolhi esse. Por que motivo? Porque ele tem uma capacitância. Então, vou fazer uso disso. Aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó, eu sei o quê? Que IL é igual a corrente que desce. Quem é a corrente que desce aqui é a tensão VC sobre meio. A tensão aqui nessa resistência também é VC. Porque está em paralelo, a resistência está em paralelo com o capacitor. Então, no final das contas, eu tenho que IL é igual a VC sobre meio. E a corrente que circula aqui é a corrente no capacitor. Que é a corrente no capacitor? I é igual a C dV dt. I é igual a C, que no caso vale 0,25, dV dt. dVc dt, que é a variável de estado. Então, no final das contas, eu tenho uma corrente IL, que é igual a VC sobre meio, mais essa corrente aqui no capacitor, que é igual a 0,25 dVc dt. Vou escrever isso, vou apagar com borracha.
vou escrever isso lá embaixo. E L é igual a VC sobre meio mais 0,25 dVc dt. Já posso me ajudar? E como eu sei que vou ter de usar a derivada, não sei se eu peguei alguém pelo pé ao não dizer isso, mas eu quero lembrar vocês que vocês têm o tal do dx dt, uma forma de simbolizar, que isso é equivalente a você dizer que é a x', que é a derivada, e também x ponto. Eu já vou começar a organizar isso aqui, já que eu tenho que colocar uma derivada em evidência. Então, vou botar aqui essa derivada em evidência. 0,25. Esse valor está aqui. Vou botar o resto para o outro lado. Então, é IC. E isso vai para o outro lado, menos VC sobre meio. Eu já posso botar que VC sobre meio é 2VC, né? VC sobre 1 meio, o 2 sobe. Para que eu possa fazer, isso aqui é 1 sobre 4, então o 4 vai subir depois multiplicando tudo isso. Então eu sei que dVc dt, o 4 sobe, ó, 4IC menos 8VC. Tem uma equação que eu vou utilizar para espaço de estados. Mas o meu método não parou aí. Porque o método dizia o seguinte, que eu tinha também de aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em um laço com indutância. Note que eu disse laço, não disse malha. Você poderia escolher, portanto, você tem que escolher de acordo com conveniência. Você tem que ter essa corrente em função, se possível, de outra variável de estado ou das entradas. Não adianta você fazer isso aqui em função de algo que não lhe dê uma resposta. Então, aqui eu aplico a lei de Kirchhoff das tensões num laço que envolva a indutância. Mas aqui eu tenho uma queda de tensão na resistência. Para nossa sorte, que o nosso problema é simples, a queda de tensão na resistência é igual à queda de tensão na capacitância, que é uma variável de estado. Então, no nosso caso aqui ficou ok. Então, eu tenho menos V de T mais 0,1, que é a indutância, LDI dt, 0,1 DIL dt, mais a queda de tensão nessa resistência, já que ela está em paralelo com a capacitância. Então vamos lá. Menos V, a derivada da corrente, mais o valor de VC. Essa equação, eu vou dar uma chamada de uma aqui para poder encerrar ela. E aqui veio da lei de Kirchhoff das correntes. Aqui vem da lei de Kirchhoff das tensões. Deixa eu ver se aqui é suficiente. Vou ter de subir para relembrar. Tenho menos V de T mais, olha, menos V de T mais 0,1 DIL dt mais 0,1 DIL dt mais V de C é igual a zero. O que é que eu quero isolar? A derivada. Então, eu tenho aqui 0,1 DIL dt. E aqui passa para o outro lado o V de T menos VC. Então, eu sei que DIL dt vai ser igual a... O que é 0,1? É 1 sobre 10. E tem que passar para lá multiplicando. Passa para cá. Então, eu tenho 10. E eu vou só fazer a troca aqui, de posição, porque em variável de estado, na equação final, a gente escreve primeiro as variáveis de estado e depois a entrada. Então, eu vou só trocar. Então, fica menos 10 VC, menos 10. Deixar esse ênfase aqui no menos, senão depois eu posso esquecer. Mais 10 V de T.
Lembrando que o VC e o I também são todos em função do tempo. Mas eu preferi manter assim para poder eu mesmo não me perder. Vou chamar essa aqui de equação 2, já que eu chamei a primeira lá de equação 1. Eu agora acabei de cumprir o segundo passo. O segundo passo também está ok agora. Já fiz o segundo passo. O terceiro passo qual é? Organizar as equações das derivadas das variáveis de estado na forma x ponto é igual a x mais bu. X você já sabe que são as variáveis de estado, U você já sabe que são as entradas, A e B são coeficientes. Só falei aqui numa coisa na hora de escrever esse B, que esse B não é minúsculo. A forma de a gente escrever isso aqui é um B maiúsculo, viu? B maiúsculo. Inclusive para representar a notação matricial. É o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Só para te lembrar. X ponto é igual a AX mais B vezes U. É dessa forma que eu devo escrever a variável de estado. E eu tenho já as equações. Olha só. X ponto é igual a essa matriz, vezes X mais B mais U. X ponto, A, X, B e aqui U. Em nosso caso, é a entrada única. Quem é X ponto? É a derivada da tensão no capacitor. V ponto. VC ponto é igual a... Obviamente, as variáveis... E a segunda vai ser qual? Vou colocar como segunda, obviamente, o IL ponto. Tem dois pontos e não é erro. Então, aqui eu tenho a própria variável de estado sem derivada, VC e L. Acabei de escrever x ponto, acabei de escrever x. Agora eu tenho que escrever A, B. O U também eu já posso escrever. É uma entrada, por isso eu coloquei apenas um valor aqui, ó. Já escrevi o U. Vezes I, menos 8 VC. O que é que eu vou fazer agora? Eu só vou fazer uma troca, viu? Só vou trocar o menos 8 VC e o 4I de posição. Eu vou trocar de lugar. Por que o conforto da didática? Só porque a variável está nessa ordem. Então, é menos 8 VC, então aqui é menos 8, 4I. Tá aqui. A multiplicação matricial é cruzada, né? É 4 vezes VC, ou desculpe, menos 8 vezes VC, 4 vezes I, para dar aquele valor de cima. E você veja que nessa equação não tem entrada. Então, é 0 VT. Agora, a segunda equação é esta aqui, ó. Menos 10 VC. Por isso que eu fiz a troca já antes nessa aqui também. Menos 10 VC. E aqui, 0 e 1. A derivada da corrente não depende da própria corrente. Mas depende da entrada. Alguém tinha que depender da entrada, né? Senão a entrada seria inútil. 10V. Seria um circuito autônomo. 10V. Acabei de completar o terceiro passo. Eu vou agora para o quarto passo. Organizar as equações de saída na forma y é igual a cx mais du. Y é o vetor de saída. Esse é o quarto passo. Y, essa matriz, que são as saídas. Quem são as saídas? Note que agora eu tenho a liberdade de colocar mais de uma. Se tivesse mais de uma entrada, eu também conseguia modelar agora, porque agora eu estou em espaço de estados. E x, e y, e w. Vou colocar estes valores. E x, e y, e w. E x, e y, e w. São as saídas. O vetor y. X são as variáveis de estado. Quais são? São duas. VC e, no caso, IL. E U é a entrada, a única que tem, V de T. Então, eu tenho aqui, ó. Então, precisamos encontrar estes elementos. Não é tão difícil assim, não, como talvez você esteja achando. Vou escrever aqui para ficar bem organizado, ó. A gente fazer nosso texto também bacana. Analisando o circuito, o que é que a gente tem? A gente percebe nitidamente que IW, que é a primeira variável, ela
é a tensão no capacitor, que é a mesma tensão na resistência, sobre o valor da resistência. Então, o IW, de cara eu já encontro. Tem mais fácil do que IW, que é o Y, que é o próprio IL. Mas vamos primeiro para o IW aqui, ó. IW, comecei do fim para o começo. IW vai ser igual a tensão no capacitor, que é a mesma tensão na resistência, sobre o valor da resistência, já que W é a corrente na própria resistência. Ou posso escrever também que IW é igual a 2VC. Já escrevi uma saída em função da variável de estado, em função também, de certa forma, da entrada, só que em relação à entrada dá zero. Zero vezes a entrada. Opa, aqui faltou mais, viu? Mais DU, ó. Mais DU. Faltou mais. Já encontrei a primeira equação. Vou precisar de mais uma página, ó. Agora eu vou escrever o próprio Y. Eu até dei destaque antes, estou indo do fim para o começo, ó. Quem é o próprio Y? É o IL, que é uma variável de estado. Então está escrito já Y igual a IL. Não se assuste pela facilidade. Eu disse a você que não seria difícil. Eu quero usar um marcador aqui, ó, para deixar bem claro que eu estou encontrando soluções. Um marcador aqui, um outro marcador aqui. Agora um terceiro marcador para encontrar o valor de x. Quem é x? É igual a... Bora procurar. E x é essa corrente no capacitor, vindo para cá. Ela vai ser igual em função das variáveis de estado. Eu preciso colocar a saída em função das variáveis de estado e das entradas. Esse é o meu propósito, para escrever a equação de saída. E x vai ser igual a lei de Kirchhoff das correntes. E L mais a corrente que desce, que é VC sobre meio. Pronto, consigo encontrar. Ou posso dizer simplesmente que x é igual a y menos IW. Também é uma forma. Aí eu uso os valores anteriores. Por isso mesmo que eu comecei com IW. Posso fazer isso também. Posso dizer o seguinte, ó, x é igual a y menos IW. Lei de Kirchhoff das correntes. E x é igual a y menos IW. E y é igual a IL. E IW já foi calculado aqui em cima, é igual a 2VC. Só vou organizar. O que eu quero agora é escrever essa matriz usando como base essas equações. A primeira coisa que a gente já viu é que a gente não precisa escrever a matriz, a matriz D, porque ela é toda zero quando multiplicar V. Então, já sei que vou escrever somente isso aqui, ó. Eu tenho que ter paciência, você também vou ter que ter paciência, e eu vou colocar a linha aqui, ó. Vou sim colocar tudo de novo. Vamos lá? Quem é x? Menos 2VC. Menos 2, 1 e L. Quem é y é igual ao próprio L. Então, em relação a VC, tem um zero aqui. Em relação a IL, tem 1. Multiplica 0 vezes VC, 1 vezes IL. É assim que a gente faz a multiplicação matricial. E agora IW. 2VC. 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 Então, aqui 0. O que eu acabei de fazer? Cumprir a minha quarta etapa. Agora, a representação por espaço de estados pode ser feita dessa forma. Você pega e representa completamente o sistema. Professor, você vai representar? Vou escrever tudo de novo. Vou sim, eu sou dessas pessoas, porque no final das contas o compromisso é fazer bem feito.
É isto aqui que eu tenho que simular agora no Scilab. Vou lá fazer a simulação.